Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com muita satisfação cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela Tua direção em nossas vidas. Muito obrigado por tantas bênçãos que Tu tens nos dirigido e especialmente nos mantendo vivos e com oportunidade de Te servir em espírito e em verdade, Te adorando na beleza da Tua santidade e podendo cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Perdoe, Senhor, nossos pecados e faltas. Abençoe-nos nos dirigindo nos Teus caminhos, para que de fato possamos cumprir com o compromisso que temos feito contigo ao longo de nossas vidas. Que a missão alcance êxito juntamente na direção e bênção da vitória de Teu Filho amado, que houve um dia na cruz do Calvário e foi para sempre, para vencer o pecado e este grande conflito, poder chegar a um final feliz, salvando a cada lar representado através desta oração, para a Tua honra, a Tua glória e para sempre. É o que Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O grande conflito e a igreja primitiva. Tem tudo a ver. Tudo que já tem acontecido na história do povo de Deus, desde que o pecado entrou neste planeta, tudo o que aconteceu e o que continua acontecendo na igreja de Deus até hoje, tem tudo a ver. Olha o relato de Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus amados, isso não mudou nada. As pessoas, ao olharem para nós, se de fato servimos em espírito e em verdade, terão sempre a mesma admiração. Sempre. Porque eles estão admirando o poder de Deus, de transformar e de moldar mentes que um dia foram usadas exclusivamente para o mal, hoje usadas para a honra e a glória de Deus. Na realidade, diante dos verdadeiros escolhidos, aqueles que Deus tem chamado, sempre haverá essa admiração quando encontrarem um verdadeiro servo de Deus. Por outro lado, quando encontrar membros das trevas, com facilidade será invertido esse sentimento. Ao invés de admiração, ódio, indignação, intolerância será os tipos de sentimento que manipulará o coração dos membros das trevas. Isso não foi diferente nem com Cristo, nem com os profetas do Antigo Testamento, nem com os apóstolos do Novo Testamento e muito menos conosco. Esses são os dois tipos de sentimentos que imperam na história do grande conflito em todas as épocas. Um novo começo. Segundo tema. Aqui nós temos um paralelo interessante. E justamente aqui, nessa altura do conflito, é o dilúvio. Fazer um paralelo entre o dilúvio e a igreja primitiva, com esse tema, um novo começo. Abram suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6,
E vocês observarão alguns detalhes muito interessantes. Além disso que, após 40 dias que a arca tinha encalhado no Ararat, presta atenção nesse detalhe, 40 dias. Depois que a arca encalhou no Ararat, Noé abriu a janela da arca para pela primeira vez estar podendo ver a olho nu o que dava para alcançar na sua vista do que Deus havia criado. No céu, já limpo, e a água baixando, onde Noé começa a soltar o corvo, soltar a pombinha. Vocês conhecem a história. Mas eu queria marcar esses 40 dias aqui, antes que Noé pudesse iniciar uma nova história na sua vida e na vida desse planeta. Se você observar em Atos capítulo 1, do verso 3 em diante, até na altura do verso 8, você observará que Cristo, após ser sacrificado aqui na terra, ficou 3 dias na sepultura, ressuscitou e passa 40 dias também aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. Eu queria fazer mais alguns paralelos interessantes. Noé, durante os seus 40 dias dentro da arca, mesmo depois dela encalhada no Ararat, com a janela aberta do céu, ele não desceu. Ele refletiu. Ele procurou reavaliar, juntamente com os demais membros da arca, seus 3 filhos e as noras e a esposa, sobre como recomeçar o mundo, como reiniciar a história do planeta. Um preparo. Cristo preparou os discípulos para que eles pudessem ter uma base mínima para um recomeço na história da igreja, que saía da história do judaísmo, entrando então na história do cristianismo. Noé orou para que Deus fechasse as janelas do céu e eles pudessem descer da arca e recomeçar tudo. Os discípulos oraram durante 10 dias depois que Cristo foi embora, para que o Espírito, que as janelas do céu fossem abertas, a chuva do Espírito Santo, a chuva para o plantio da semente do Evangelho pudesse cair sobre eles. Motivo este, foco este, que durante 40 dias eles foram preparados por Cristo para receber a chuva. A chuva temporã. Hoje oramos o tempo todo para recebermos a serôdia, que é a chuva da colheita, a chuva do Espírito Santo. Noé recebeu um arco-íris no céu, como promessa, símbolo da promessa que o mundo não seria mais destruído com água. Os discípulos receberam línguas de fogo do céu, que repousaram sobre eles, e eles puderam falar em línguas estrangeiras, para levar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Porque Jesus profetizou no capítulo 16, o verso 17 de Marcos: e falarão novas línguas. Esses sinais seguirão os que me creem, dentre eles, e falarão novas línguas, novos idiomas. Uma última coincidência interessante nesse paralelo do dilúvio com a igreja primitiva foi o período que iniciou e concluiu esses 40 dias que aconteceu. Veja que onde estaria acontecendo a conclusão da festa de Pentecostes, exatamente o momento em que o Espírito Santo desceu.
para celebrar o início do plantio da grande seara de Deus, após a colheita física, agrária, que aconteceu ali na região. Uma colheita real, havia concluído o período de colheita, e por isso a festa do Pentecostes, dos 50 dias, e agora as sementes, simbolicamente, a palavra do Deus vivo, com a chuva temporando o Espírito Santo, iniciando a grande seara, aonde aqueles apóstolos iniciou o compromisso de pregar a todo o povo tribo e língua, como Jesus orientou pouco antes de subir. Samaria, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra, onde eu e você estamos no pôr do sol, do dia 14 para o dia 15, de quinta para sexta-feira, era a Páscoa, a passagem de 14 para 15 de abril do ano 31. Nessa noite, nesse pôr do sol, Jesus implantou a Santa Ceia, substituindo a Páscoa judaica. Ele não comeu o cordeiro. Nessa Páscoa, a última, ele não comeu. Ele se ofereceu como cordeiro. No dia seguinte, que seria a festa dos pães ázimos, aonde estaria dando início, no dia 15, a celebração da festa agrária conhecida como Pentecostes, que os primeiros molhos de cevada seriam trazidos, ele se oferece como primícias. Ele estaria sendo morto na sexta-feira, no dia 15. No sábado, dia 16, ele passou na sepultura. No domingo, dia 17, ele ressuscitou. Mais 40 dias, 27 de maio. No dia 27 de maio, Jesus estaria subindo aos céus. Veja bem, Jesus foi embora. Mais 10 dias, chegaríamos no pôr do sol do dia 6 para 7 de junho. O bastão de revezamento em nossas mãos, comprometidos diante de Deus a levar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Veja, meus amados, Noé, no dia 27 de maio, começou uma nova etapa na história do grande conflito, nas páginas do livro da vida dele e de nossas vidas, porque somos descendentes dele. No dia 27 de maio, também Cristo teria assunto aos céus e nos deixou preparados, nos preparando e preparados para a sua grande volta, para buscar participar da última colheita, da colheita da seara do Senhor. Terceiro tema, o Pentecostes. Aqui, outro grande paralelo teria acontecido 350 anos depois do dilúvio, Torre de Babel. Eles desceram da arca, Palestina, passaram pela Síria, entraram na Mesopotâmia e lá embaixo, na região conhecida como Babel, Satanás consegue convencer e manipular a humanidade daqueles dias para a construção de uma cidade em forma de torre, uma cidade piramidal, conhecida por Torre de Babel. Esse texto bíblico, essa história, essa trama ocorrida no capítulo 11 de Gênesis, revela que 3 vezes, essa seria a segunda vez, os únicos 3 textos bíblicos na Bíblia Sagrada em que registra a descida de Pai, Filho e Espírito Santo junto, são essas. Na criação, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Na criação da raça humana.
Segundo, aqui, eia desçamos e confundamos a língua dos homens. Terceiro, no batismo de Cristo. Só nesses 3 textos, nos livros que temos na Bíblia Sagrada hoje, só esses 3 textos revelam a presença dos 3 juntos, aqui na terra. E esta foi para confundir a língua do povo. Lá no Pentecostes foi o inverso. Foi para dar o dom de cada um entender a língua dos outros que vivem no planeta Terra. O profeta Isaías, no capítulo 28, verso 11, profetizou que isso iria acontecer. O profeta Isaías alegou: por lábios estrangeiros se falará a este povo. Porque ele sabia que os deles mesmos rejeitaria. Aí Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 21, cita esse texto de Isaías 28, 11. Que por lábios estrangeiros se falará a esse povo. Justamente mostrando o que aconteceu em Pentecostes, sobre o dom de línguas, que biblicamente é compreendido dessa maneira, conforme Marcos disse, e falarão novas línguas, Marcos 16, 17. Lá no Pentecostes, observe, leia o Pentecostes, capítulo Atos 2, de 1 em diante. Observe, caravanas. Ali, se você vai contar ali 19 nações diferentes que estavam vindo para assistir o sermão de Pedro. Pedro estava posicionado para pregar para todas aquelas caravanas. Só que os apóstolos, que eram 11, ainda não tinha sido feita a substituição de Judas. Mas já conhecemos pela história da palavra de Deus que 120 já tinham sido batizados antes, entre o Pentecostes e o Calvário. Observe, bastava para completar 19, tinha 11, precisava apenas de mais 8 voluntários para ficar um na frente de cada caravana. Quando o Espírito Santo desceu sobre todos, Pedro falou na língua dele, que era a língua dos apóstolos, e o dom de interpretação atuou de maneira fantástica ali. E o dom de línguas atuou de maneira fantástica ali, porque eles entendiam o que Pedro estava falando, mas pregavam na língua dos estrangeiros. E os estrangeiros deixou bem claro: como pode? Esses homens não são galileus? Como eles estão falando a língua que nós nascemos? Esse é o dom de língua da Bíblia Sagrada. Esse outro que tem por aí em muitas igrejas, que não tem dicionário para ele em lugar nenhum, esse aí é assunto religioso, é doutrina religiosa, ele tem só que respeitar, mas não é doutrina bíblica, não é assunto bíblico, isso é assunto antibíblico, é coisa religiosa. E nas religiões está cheio dessas coisas, toda vida existiu. Jesus não criticou que os contemporâneos dele, os conterrâneos, os membros da igreja dele, os líderes, viviam formando tradições que são regras de homens? Isso continua, em todas as religiões tem isso, todas, sem exceção. Essa coisa de ficar criando regras, inventando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Mas a palavra de Deus, essa sim, é a verdade de forma absoluta. Deus tem o seu povo, sempre teve os seus escolhidos, mas infelizmente nós temos esse mau hábito de ficar criando regras e tradições. Aí Paulo ainda fala que ninguém entende, que eu preferia falar uma só palavra na minha língua e todo mundo entender, do que eu levantar na igreja e pregar em outras línguas e ninguém entender nada. Que seria como a flauta que toca sons incertos e ninguém baila porque não entende o som, não tem harmonia. E eu, inclusive, disse Paulo, falo mais língua do que todos aqui, mas prefiro falar no nosso idioma aqui dentro. Por isso que a língua é um sinal para os de fora, que aí eles vão entender que nós somos enviados de Deus, os estrangeiros.
Mas a profecia é um sinal para os da igreja. Por isso que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Essa é a explicação de Paulo. E se você checar no Google ou em qualquer dicionário e olhar o que quer dizer língua estranha, você vai ver que é língua estrangeira. Mas tudo bem. Isso é o que diz a palavra de Deus. Esse é o contexto de Pentecostes e da Bíblia Sagrada. Esse é o propósito, pregar a todo o povo, tribo e língua. Lá na Torre de Babel, a língua foi confundida para não fecharem aquela cidade em forma de torre. Características das cidades ou dos sistemas habitacionais do céu, que são formas piramidais, cidades em formas de torre. Como temos lá no Apocalipse. E sabemos que Satanás conheceu esse sistema, conhece esses seres que viveram lá no céu. Aqui na terra, ao invés de Deus confundir a língua, desce o Espírito Santo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo e coloca o dom de língua sobre eles, preparando-os para irem morar na cidade piramidal do Apocalipse, a Nova Jerusalém, que um dia descerá de Deus, do céu, com todos nós lá dentro, que Jesus virá nos buscar, nos levará para lá, passaremos 1000 anos lá, depois voltaremos, meus amados. O Espírito Santo é fundamental no exercício de nossa missão. Devemos orar para sermos batizados nesse Espírito Santo. Como pessoas convertidas e não somente convencidas, aceitar a palavra de Deus como ela é e pregar a todo o povo, tribo e língua, ao mundo ao nosso redor. Quarto tema: enfrentando os saduceus. Ao lermos Atos, capítulo 4, verso 1 ao 30, essa experiência que Pedro passou com aqueles saduceus, que os apóstolos passaram, que Jesus passou, não é diferente da história do fundamentalismo de todas as épocas, antes de Pedro, antes de Cristo, durante os dias de Cristo e depois e até hoje. Os fundamentalistas, os radicais, os extremistas, continuam do mesmo jeito. Uns chegam a explodir o mundo à sua volta, se vestindo com cintas carregadas de pólvora. Outros preferem fazer inferno na vida dos outros, porque eles, infelizmente, por conexão com as trevas, recebem as características do seu pai, como disse Cristo: homicídio e mentira. Querem acreditar no engano e pregar o engano, a mentira. As coisas que a Bíblia não ensina, eles querem ensinar como se fosse a Bíblia que ensinasse. Não viu que o diabo usou a Bíblia para tentar quebrar Cristo no meio? Tentar convencê-lo? E assim eles continuam até hoje usando a palavra de Deus para aplicarem suas regras fundamentalistas. E qualquer um que discordar está sujeito a morrer, nem que for de raiva. E aos extremos, ser literalmente encarcerados, decapitados, ou fuzilados, etc, etc. Por quê? Será o que explica guerras biológicas, proliferação de vírus que ninguém conseguiu fotografar até hoje, como o vírus da AIDS, por exemplo? Agora parece aí uma tal de dengue, chikungunya, zika vírus, que ainda vai lá, ataca bebê no útero, lembrando demônios da antiguidade que exigiam sacrifícios de crianças. E coisas aí vai surgindo por esse mundo afora e virando esse piseiro. E Cristo disse: pragas, sejam elas criadas por demônios e homens, sejam elas criadas só por demônios. Porque tudo quanto é praga só vem de demônios.
Só que tem algumas que são formadas junto com homens. E por que o mundo aplaude de uma maneira ou de outra? Governos aplaudem. Empresas fabricando cigarro, bebidas alcoólicas, sabendo que são drogas. Mas são drogas lícitas. Porque o ICM é altíssimo. Porque esses fabricantes se tornam sócios minoritários dos governos pelo alto índice de impostos que pagam. E o mundo inteiro, quantos e quantos milhares morrendo de câncer por causa de mais de 700 venenos que tem no mais fraquinho dos cigarros, que precisa ter filtro, que se não fosse o filtro já morria fulminante. O que é isso? Não é uma conexão do diabo com homens que são homicidas e mentirosos? Fazendo do planeta Terra um cemitério vivo? Tanto quem fabrica, quanto quem compra, quanto quem vende está envolvido em servir a Satanás, enganado ou consciente. E aí não me admira de vírus serem desenvolvidos, geneticamente modificados e lançados na boca de esgoto, em tudo quanto é canto, para controle populacional. O Roundup, produtos transgênicos, um laboratório no planeta Terra, Mansur, que detém a tecnologia dos transgênicos. Todo mundo que alimenta de produtos transgênicos, trigo, milho, soja, está comendo Roundup. Vai começar a dar coceira involuntária. No meu canal eu tenho já 2 vídeos sobre esse assunto. Tenho o primeiro deles, Jesus, o Mestre das Missões. Lição 7, Jesus, Mestre das Missões. Entra lá e olhe a denúncia que eu faço sobre os produtos transgênicos. Depois, procura Produtos Transgênicos, parte 2. É outro vídeo. Entre lá e assista. Eu ainda vou gravar um terceiro. Eu estou esperando concluir alguns exames. Graças a Deus estou bem demais. Mas eu fui vítima dos produtos transgênicos. Meu organismo não aguenta mais ver. Eu empolei o corpo dos pés à cabeça. Por que disso? O mundo inteiro que mexer com transgênico tem que pagar royalty para esse laboratório. E virou uma fábrica de câncer no planeta. Pessoas tendo cirrose hepática sem nunca ter bebido bebida alcoólica. Começando com a esteatose hepática, depois entra na cirrose e por último o câncer de fígado. O câncer para tudo quanto é lado no corpo humano. Graças aos produtos transgênicos. Porque o veneno, Roundup, passou a fazer parte de uma janela aberta ao desconhecido. E aí não admira de vírus como AIDS, chikungunya, zika vírus, dengue e outros mais ter a parceria, além dos demônios, de homens maus com o objetivo de, na desgraça alheia, enriquecer laboratórios, etc, etc, etc. Por que a fosfoetalonamina, descoberta pela USP há mais de 20 anos, tem mais de 800 pessoas curadas, foi vetado, que era dado de graça? Hoje as pessoas, para conseguir, têm que entrar na justiça, porque aquele não é um remédio para curar câncer, é um sinalizador. Vai lá nas células cancerígenas, sinaliza elas, o nosso sistema imunológico reconhece as células invasoras e coloca elas para fora. Meus amados, o próprio organismo cura a pessoa usando a fosfoetalonamina. Quase todo tipo de câncer foram feitos testes pela USP. E por que ninguém quer? Por que os governos não querem? Por que os grandes laboratórios vai sentir na pele? Porque 70% do seu faturamento é o câncer. Irmãos, nós que precisamos aprender, ter alternativas de vida. Vai lá naqueles vídeos e olhe sobre o transgênico. Vocês vão ver que tem jeito de substituir e ficar tranquilo.
Mas os fundamentalistas fazem isso. Eles querem ser Deus. Eles querem manipular, eles querem controlar a humanidade. Não é o que as bestas fazem? Fazer com que a terra, os que nela habitem, faça isso ou faça aquilo. Está aí. Agora, nós somos servos de Deus, nós somos escolhidos, temos que prestar atenção para não sermos vítimas dessas situações. Ser simples como as pombas, mas astuto como as serpentes. E o tempo de vida que tivermos nesse planeta ser vivido com qualidade. Qualidade máxima possível para cumprirmos com o nosso compromisso com Deus, com a nossa missão. Porque essas guerras biológicas, sejam homens, demônios, é para atacar, para atingir eu e você. São demônios e homens sanguinários, espalhando terror para sufocar os escolhidos. Os apóstolos venceram. Nós também venceremos. E Jesus em breve voltará. O apedrejamento de Estevão, quinto tema. Aqui é mais uma história de outro personagem bíblico, vítima do terrorismo fundamentalista de seres perdidos. Mas dentre eles, dentre aqueles terroristas, até dentre eles, Deus alcançou alguns. A exemplo de Saulo de Tarso. Estevão cumpriu com a sua missão e o seu testemunho imortalizado na vida daqueles que estavam ao seu redor assistindo a sua morte. E Paulo se torna um deles, marcado por toda a sua vida, a lembrar de forma amargurada, ao olhar para aquela cicatriz de uma ferida tão grave que ele causou na vida de alguém, saber que ele também, com orgulho, seria penalizado, vítima dos mesmos fundamentalistas, envolvendo Satanás nos bastidores desses ataques. O apedrejamento de Estevão, a morte de todos os apóstolos, a Inquisição, 1260 anos de pessoas sacrificadas, assassinadas, destruição de Jerusalém no ano 70, a Inquisição do ano 538 ao ano de 1798, a era cristã, 1260 anos, o decreto dominical que está por vir nos nossos dias, que também terá decreto de morte. Nós sempre teremos a direção de Deus para cumprir com nossa missão. Seja para quando Jesus chegar, estarmos vivos ou estarmos dormindo e para ser ressuscitados para ir de encontro com o Senhor nos ares. O bom testemunho é imortalizado, meus amados. Lembre-se disso. Mudança de atitude, sexto tema. Aqui ao analisarmos Atos 10, de 12 a 29, nós podemos ver que a visão do lençol foi a única forma que Deus encontrou para dar o choque necessário em Pedro, para que de fato Pedro, de uma maneira absoluta e plena, usufruísse do batismo do Espírito Santo. De outra forma, ele não veria, ele não viveria essa plenitude. Pedro ainda tinha ranços fundamentalistas do farisaísmo. Ele não queria nem sequer tocar numa pessoa gentílica. Pedro não queria batizar Cornélio, que era gentio. E Pedro teve a visão do lençol para entender Daniel 7,17, que animais em profecia são formas de governos, povos, formas de nações. Que Deus tinha purificado todos os povos, não tinha mais judeu e gentio, de todo o planeta Terra poderia agora ter pessoas escolhidas. Por isso Deus deu um choque nele, que aquele só tinha animal imundo naquele lençol. Era uma imagem, era uma projeção no lençol. E Pedro, como estava com fome, foi o momento certo de Deus dar aquela visão. Mata e come, Pedro. Pedro, não, eu não como nada imundo, o senhor sabe disso? Não considere imundo que eu purifiquei, rapaz. Você vai lá e prega para Cornélio. Verso 28 é claro. Você vai lá e prega para Cornélio, rapaz. E batiza ele. Aí Pedro entendeu, como diz o verso, entendeu a visão.
E algumas pessoas querem usar esse texto para dizer que pode comer de tudo quanto é tranqueira. Né? Marimbondo de cavalo, vai pôr na língua. Taturana, bezerra, vai, põe na língua para ver se não faz mal que entra pela boca. Experimenta. Furadã, randap, vai brincando com randap, comendo produto transgênico. O corpo dá vermelhão, e não sabe, vai tudo quanto é médico, vai passando anti-histamínico, corticoide, não adianta nada. Tá entrando pela boca, não faz mal, então continua. Vai continuando. Quando você vê, pá, câncer no lugar que está mais fragilizado do seu corpo. Por quê? Entrou pela boca. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Fica atento, fica ligado. Fica ligado. Assista aqueles vídeos lá para ver a saída, viu? Pedro, para mudar de atitude, teve que tomar um choque. Você também está esperando tomar um choque? Pegar um exame e ver o resultado? Esperar o médico mandar você comprar o caixão e pôr debaixo da cama? Fica esperto. Fica esperto. O tal de dinheiro e de riqueza e de lucros tem desviado a mente de muitos cristãos na direção errada. E isso é caro. Não vale a pena. Fanatismo, meu irmão, minha irmã, tem cura. E só quando somos curados dessa doença, fanatismo, que o Espírito Santo pode nos usar de forma plena, no nosso limite, para a honra e a glória de Deus. E o fanatismo sendo curado, fundamentalismo jamais fará parte de nossas vidas. Sétimo tema, o preconceito é a brasa do ódio fundamentalista. Lembre-se disso. Deixe o preconceito de lado, porque ele só fermenta, só aquece o ódio, que nos levará a cometer atitudes ignorantes com o mundo ao nosso redor. Quando praticamos o fundamentalismo ou fanatismo, quando exalamos essa glândula fétida de um gambá, que é o preconceito, nós atingimos as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, as pessoas que Cristo morreu para salvar, e nós nos arremessamos como pedra sobre elas. Ao invés de proporcionar a salvação delas, nós a empurramos nos precipícios da vida, por causa de mau testemunho. O fanatismo, ele tem cura. Em Cristo nós encontramos o perdão e aprendemos a amar de verdade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Santo Deus, cura-nos de nossas doenças físicas e espirituais. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso desejo de servir melhor e de pregar ao mundo ao nosso redor e te servir em espírito e em verdade e te adorar na beleza da tua santidade. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E naquele grande dia, nós e os nossos lares representados nesta oração possam ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Te suplicamos, te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.